Fala galera, a gente hoje vai fazer o nosso primeiro circuito utilizando o programa FluidSim, que é uma ferramenta de prototipagem e simulação pneumática. Para você que nunca abriu, provavelmente quando você abrir, você vai ter essa área de trabalho aqui, já com a sua janela de biblioteca aberta. Para você criar um novo circuito, você precisa vir aqui em File, New ou clicar nessa folha aqui. Clicando nessa folha, você vai ter uma área onde você vai poder colocar as suas válvulas direcionais, os seus atuadores, seja eles lineares ou rotativos, certo? E você vai ver que nessa biblioteca a gente não apenas tem, por exemplo, aqui eu tenho uma área de geração e tratamento de ar comprimido, atuadores, válvulas direcionais, mas a gente vai ter também como utilizar mais na frente sistemas eletropneumáticos, porque você pode olhar aqui na biblioteca eu tenho relés, contatoras, botoeiras normalmente aberta, botoeira normalmente fechada, então sensores do tipo PNP indutivo e capacitivo. Você vai ver também que é possível utilizar a lógica ladder aplicando o CLP da Arfesto para fazer alguma operação ou alguma lógica pneumática, mas a ideia nossa inicialmente é apenas fazer um circuito pneumático simples, onde todos os acionamentos serão musculares, mecânicos e por pilotagem pneumática. Vamos lá, então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma válvula de duas posições, vou dar um zoom aqui para ficar melhor, duas posições, uma via, dois orifícios. Se vocês não lembram da regra, eu vou colocar o nome dessa regrinha agora, para que não haja dificuldade na hora de determinar o modelo da válvula. A regra é a regra do VOP. O que é VOP? Vamos colocar um igual aqui, vias, orifícios e posições. VOP são vias, orifícios e posições. Então, essa válvula aqui, quantas vias tem? E como eu determino quantas vias existe uma válvula? Via é pela quantidade de seta, certo? Então, olhando nesse conjunto inteiro aqui, eu tenho apenas uma seta. Então, eu tenho uma via, beleza? Orifícios. Cada seta, aí você vai fazer a análise em um quadradinho só. Cada seta equivale a 2 orifícios. Se você olhar aqui, cada Tzinho que eu tenho aqui nessa válvula equivale a um orifício. Então eu tenho 2 orifícios de cá e 2 orifícios de cá. Mas como você contabiliza apenas um quadrado, então a gente tem apenas 2 orifícios. E posições é a quantidade de quadrado. Posições nada mais é do que a possibilidade e qual que é o estado atual da válvula depois dela atuada, beleza? Então eu vou inicialmente colocar uma válvula de duas posições, vamos utilizar o VOP, né? Uma via, dois orifícios, duas posições. Ela vai ser atuada de forma geral, beleza? Apenas isso daí. Então eu vou alimentá-la com um compressor. A simbologia que nós vamos utilizar para o compressor é esse triângulozinho aqui. Então esse é o nosso compressor e eu pressurizo a minha válvula. Veja que por causa do meu T não há pressão indo do meu ponto 1 para o meu ponto 2. O T é como se fosse um bloqueio. Então a minha válvula está bloqueada e ela só vai desbloquear assim que eu apertar o meu botão com um impulso muscular. O próximo passo é colocar 3 válvulas aqui. Duas dessas válvulas vai ser essa daqui, ó. Utilizando a regra do VOP, a gente tem aqui, ó, quantas setas? 2 setas, então são 2 vias. Quantos orifícios? Uma seta equivale a 2 orifícios, então tem 1, 2, 3 orifícios, contando em um quadrado. A mesma coisa de cá, 1, 2, 3 orifícios, então eu tenho 3 orifícios. E posições é a quantidade quadrada, então eu tenho 3 quadrados, ou seja, eu tenho 3 orifícios. Não, perdão, pessoal. A gente tem duas vias, 3 orifícios e 2 posições. Eu vou colocar 2 válvulas dessa. Em uma dessas válvulas, o acionamento dela também vai ser muscular, por botoeira, e o retorno dela vai ser por mola.
veja que a gente tem aqui Spring Return. Então você clica aqui em Spring Return, dá um OK, e aí você tem uma válvula do tipo, eu vou já falar direto, 232, acionamento por botoeira e retorno por mola, certo? Essa outra válvula aqui, ela já vai ser um acionamento mecânico por rolete e o retorno dela também será por mola, tranquilo? Vamos colocar uma válvula agora de essa válvula aqui, que tem 4 vias, 5 orifícios, certo? E 2 posições. Essa válvula ela vai ser pilotada de forma pneumática em ambos os lados, ou seja, ao receber um sinal pneumático em qualquer um dos lados, a gente vai ter uma mudança de posição. Lembrando que a posição é o estado atual ou o posicionamento atual da minha válvula. Então eu vou utilizar inicialmente essas 3 válvulas e agora eu vou colocar um cilindro de duplação linear. Vou pegar esse primeiro cara, o número 2 aqui, o orifício 2 da minha válvula direcional e conectar na parte onde eu tenho a minha câmara de retorno. E a mesma coisa será aqui no meu orifício 4, eu estou colocando na minha câmara de avanço, certo? Vou interligar esses 2 carinhas aqui. Como isso aqui é pilotado pneumaticamente, você pode dar 2 cliques e mudar para a linha de controle, que é a linha que vai controlar essa válvula. Então eu tenho aqui a forma. Vou utilizar o meu ar comprimido para pressurizar essa válvula também. Só um detalhe, você sempre coloca o ar para ser pressurizado no número 1 da sua válvula. Então aqui, ó, o meu número 1 é esse, eu vou pressurizar nesse ponto aqui. O meu número 1 é de cá, eu vou pressurizar. E os meus escapes, basta você dar 2 cliques nele e colocar esse triângulozinho aqui, ó, é o símbolo de escape. Então coloquei um triângulo aqui, coloquei um triângulo aqui, coloquei aqui o símbolo do meu escape, coloquei aqui o símbolo do meu escape, certo? Agora, para finalizar, a gente vai apenas dar nomes e sensoriar. A primeira coisa, eu vou dar 2 cliques aqui no meu atuador e eu vou vir aqui, ó, Actuation Levels, e vou chamar de S1, como se fosse um sensor 1, certo? Vamos colocar com letra maiúscula, S1. Veja que a minha haste do cilindro de duplação, ela possui 100 milímetros e eu quero identificar a posição final, que é em 100 milímetros. Então dou um OK, veja que apareceu aqui, eu vou até arrastar para cá, essa aqui seria a minha posição final. E o que vai estar aqui na minha posição final? Essa válvula aqui, ó. Por isso eu vou dar o nome de S1. É como se essa válvula estivesse detectando, toda vez que a minha haste bater aqui no meu rolete, ela muda de posição. É como se fosse um sensor mecânico pneumático, beleza? Então a partir daí, pessoal, agora é bem tranquilo. Esse aqui é o nosso circuito, é um circuito bem simples. Até faltou uma coisa aqui, cara. Deixa eu ver o que faltou. Na realidade, esse aqui não vai ser ligado aqui, ó. Eu tive um erro aqui e vou arrumar agora. O erro é o seguinte. Essa primeira válvula aqui, ó, ela será uma válvula que a gente vai utilizar para, tipo, ligar ou desligar o meu circuito pneumático. Então, todos os pontos meus de alimentação, eles precisam partir da saída dessa válvula, ou do meu orifício 2 dessa primeira válvula aqui, beleza? Então, agora sim, eu vou dar Aqui está o meu circuito pneumático. Eu vou dar um play aqui. Veja que essa linha aqui, ela ficou azul escura, ou seja, essa linha está pressurizada. Quando eu apertar o meu botão geral, veja que foi pressurizado todos esses pontos. Veja que nesse ponto aqui o meu ar está vindo nessa direção, pegando o sentido dessa via e pressurizando a minha câmara de retorno, certo? Veja que aqui também está pressurizado essa linha, porém está bloqueada pela minha válvula por causa desse T. Toda vez que há um T é como se houvesse um bloqueio de pressão.
O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui agora e perceba que essa válvula, eu vou até diminuir aqui uma coisa, deixa eu ver, Options, Simulation, vamos colocar isso em câmera lenta, 1:10. Quando eu clicar aqui, essa posição aqui, que não é o estado atual da válvula, a posição verdadeira que está assumindo é essa de cá, posição 2. Agora, quando eu clicar nessa válvula, eu vou enviar um sinal pneumático para cá, consequentemente, esta posição será verdadeira, vai haver um deslocamento, e aí o meu cilindro vai avançar. Preste atenção. Cliquei, meu cilindro avançou. Quando ele bate, ele encontra a minha válvula aqui, que é como se fosse meu sensor fim de curso, e ele retorna. Então, toda vez que eu der um clique, o meu cilindro vai avançar até encontrar a minha válvula aqui, que serve como sensor, e retornar. Então, esse será um circuito bem simples, utilizando apenas sistemas pneumáticos, nada de elétricos, por acionamento muscular, mecânico e pilotagem pneumática. Se há alguma dúvida, coloque nos comentários e pratique em casa. Vamos programar para a gente fazer outros vídeos, outras videoaulas, trabalhando com outros tipos de sistemas pneumáticos ou circuito pneumático, por exemplo, o tipo cascata, o tipo passo a passo, o tipo intuitivo, e depois vamos trabalhar com circuitos eletropneumáticos. Se gostou, não deixe de curtir o vídeo. Falou!